Então, moçada, galera que está aí vendo o nosso site Loucos por Saber, se não está ainda, se já não assinou, assina o nosso site. Bem, essa questão da UDESC 2014 é uma questão interessante, porque ela aborda esse conceito sobre o efeito estufa, tudo mais, provocado pelo CO2, coloca também em discussão que alguns cientistas alegam que não é ele, tá? É uma questão que envolve cálculo estequiométrico, matemática, aqueles exercícios que vocês não gostam de fazer, mas tem que se fazer, sempre cai. E se você não sabe direito cálculo estequiométrico, entre no nosso site, assista as nossas videoaulas. Mas vamos lá, vamos ver como é que essa questão aí da UDESC, como ela apareceu e como resolvê-la. A comunidade científica, em sua maioria, acredita que a elevação da temperatura do planeta em relação ao período pré-industrial, tem a sua principal origem no aumento da concentração de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico, CO2. Estima-se que a taxa de absorção de CO2 por uma árvore, em média, seja de 10 kg ano. Sobre esse tema, considere as proposições. 1. Se um automóvel tem um consumo médio de 10 km por quilograma, 10 km por quilograma, de etanol e roda 50 km, 50 km em média por dia, é necessário o plantio de, no mínimo, 349 árvores para a absorção completa de CO2 gerado pelo veículo em um ano, ou seja, em 365 dias. A reação química envolvida na absorção de CO2 da atmosfera pelas árvores consiste na reação endotérmica entre o gás carbônico e a água, gerando glicose, C6H12O6, e oxigênio gasoso, cuja soma dos coeficientes inteiros da equação balanceada é 18. 3. A reciclagem de materiais, o uso de fontes alternativas de energia, maximização da eficiência do transporte público, fiscalização e combate às queimadas clandestinas e a recuperação de florestas devastadas são ações que podem contribuir significativamente para o aumento do efeito estufa no planeta. Assinale a alternativa correta. A letra A, somente a afirmativa 1 é verdadeira. Letra B, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Letra C, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Letra D, somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. E letra E, todas as afirmativas são verdadeiras. Então, galera do Loucos por Saber, vamos ver a resolução dessa questão muito interessante. Só que ele faz 3 afirmativas, 1, 2, 3, eu vou analisar de trás para frente. Vou usar aqui o exercício original só para a gente ler. Olha como a afirmativa 3 tá assim. A reciclagem de materiais, uso de fontes alternativas de energia, maximização da eficiência do transporte público, melhorar o transporte público, torná-lo mais eficiente, fiscalização e combate às queimadas clandestinas, recuperação das florestas devastadas, são ações que podem contribuir com o efeito estufa. Essas ações contribuem para o efeito estufa? Contribuir para o efeito estufa é aumentar o efeito estufa? Não, essas ações vão diminuir o efeito estufa, elas vão diminuir a concentração de CO2 na atmosfera, então não, elas não contribuem para o efeito estufa. A 2, a absorção de CO2 é endotérmico e vai gerar glicose e oxigênio gasoso. A absorção de CO2 se dá por um processo, através das árvores, um processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese vai ser como? O gás carbônico é absorvido, né, da atmosfera, reage com a água que as plantas, né, vão absorver pela raiz, pela chuva, tudo mais, e vai formar glicose, C6H12O6, mais oxigênio gasoso. E de fato é um fenômeno endotérmico, lembra? É fotossíntese. Síntese de glicose, síntese de alimento, através da luz absorve, energia, absorção, endotérmico. Mas essa reação não está balanceada. Vamos fazer o balanceamento. Notem que eu tenho 6 carbonos, eu tenho que ter 6 carbonos. Eu tenho 12 hidrogênios, então eu tenho que ter 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Oxigênios, 6 vezes 2, 12, com mais 6, 18. Aqui eu tenho 6 oxigênios, então eu vou precisar de 6, 6 vezes 2, 12, com mais 6, 18. Está balanceado? Ele diz que a soma dos coeficientes aqui é 18. Cuidado!
Quando não tem nada aqui na frente, subentende que o coeficiente é 1. 6 com 6, 12. Com 1, 13. Com 6, vai dar 19. Portanto, essa afirmação também é falsa. Vamos ver a afirmação 1. Né? E se você verificar, não existe nenhuma alternativa que todas são falsas. Logo, se eu matei as duas aqui, eu já saberia que a 1 é verdadeira. Mas vamos fazer o cálculo da 1, que é muito interessante. Então, primeira coisa, ele diz lá o seguinte, ele quer saber se as árvores absorvem 10 kg de CO2 por ano, e se eu tenho um automóvel, um carro, que anda 10 km, né, o consumo dele é de 10 km para cada quilograma de etanol, e ele está rodando 50 km por dia, 50 km por dia. Então tá, são 10 km por quilograma de etanol, 50 km por dia. Acontece então o seguinte, que se eu tenho 10 km por 1 kg de etanol, 50 km, que é o que o carro vai andar por dia, eu vou ter X de etanol. E, obviamente, X vai ser 5 kg de etanol. Então, vou estar consumindo 5 kg de etanol por dia. Isso aqui é dia, hein? Acontece que um ano ele vai ter 365 dias. Então, tá, eu tenho 5 kg por um dia. Em 365 dias, eu vou ter X quilogramas de etanol que vai estar sendo consumido para andar 50 km por dia. Fazendo essa continha, eu vou pegar a minha colinha aqui, né? Então eu vou chegar que ao longo dos 365 dias, eu vou ter 1.825 quilogramas de etanol consumido. A reação de combustão do etanol é essa aqui. O etanol é C2H5OH, que vai reagir com oxigênio e vai produzir gás carbônico mais água. Fazendo o balanceamento, são 2 carbonos, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. 4 com 3, 7, já tem 1, faltam 6, logo aqui é 3. 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico, 3 mols de água. Eu percebo o seguinte, a massa molar do etanol, se você fizer as contas, ela é de 46 gramas por mol. Então, notem o seguinte, vamos anotar essa massa molar aqui para vocês lembrarem. Então, a massa molar do etanol, C2H5OH, é de 46 gramas por mol. A massa molar do CO2, ela vai ser de 44 gramas por mol. O que isso significa? Relacionando agora o etanol, C2H5OH, com o CO2, que é o que me interessa, que é o responsável pelo efeito estufa. Cada 46 gramas aqui, produzem 44 gramas aqui. Acontece que aquele automóvel, andando 50 km por dia, com aquele consumo de 10 km por quilograma de etanol, ele vai consumir durante um ano inteiro 1.825 quilogramas de etanol. E para isso, ele vai produzir X de gás carbônico. X vai ser igual. Fazendo as continhas multiplicando em cruz, você vai chegar que X vai ser igual a 3.491,4 quilogramas de CO2. Então, isso vai ser o produzido de gás carbônico, claro, para 100% de eficiência dessa reação aí. Se cada árvore consome 10 quilogramas por ano, eu preciso saber em um ano quantas árvores eu vou ter que plantar para consumir só o etanol, o gás carbônico produzido por aquele carro ali. Então, se é 10 quilogramas por ano, dividindo isso por 10, eu vou precisar então de 349,1 árvores plantadas para consumir esse gás carbônico. Claro,
Como não dá para plantar 349,1, você considera apenas 349, o que bate com a afirmativa 1, logo ela é verdadeira, e a alternativa correta para essa questão vai ser então a letra A. Somente a alternativa 1 é verdadeira. Questão muito legal, uma questão de cálculo estequiométrico, onde você tem que usar um pouco de raciocínio lógico. Mas ficava fácil se você eliminasse rapidinho essas duas, afirmativa 2 e 3. Vestibular é isso também, é você saber eliminar as falsas, comparar com as alternativas, né? Eliminar as fáceis, comparar com as alternativas, de repente chegar na alternativa correta. Nem precisaria ter feito a afirmativa 1, mas valeu a pena a gente fazer para você entender. Quer entender mais de cálculo estequiométrico? Assine o nosso site, procure essas aulas, entre no Loucos por Saber.